Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos ao Senhor nessa noite de quarta-feira. Eu quero convidá-lo a fazer isso. Nesse momento vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos pedir e clamarmos pela graça do bom Deus e que o Senhor Jesus esteja nos abençoando nesse momento de culto e de adoração. Então, que você agora, nesse momento, preste bastante atenção em tudo o que for acontecer aqui e que você possa participar conosco desse culto e que o Senhor Jesus esteja abençoando você e toda a sua casa. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, muito obrigado por essa noite que o Senhor nos dá. Ó Deus, obrigado pela vida, obrigado, ó Deus, pelo teu sustento. Obrigado porque vencemos mais um dia e estamos aqui, ó Deus, por causa da tua graça, por causa do teu amor. Queremos agora celebrarmos a Ti. Queremos, ó Deus, nesse momento adorar o Teu santo nome. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento e tudo que fizermos aqui seja agradável ao Senhor. Que nessa noite também o Senhor venha falar ao nosso coração, Teu Espírito Santo venha nos encher de graça, de poder e que possamos tomar uma decisão em direção à Tua vontade e o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Então vamos louvar o Senhor com algumas canções e logo após voltaremos aqui para um momento de oração e intercessão. Vamos adorar o nome do Senhor. Graça e paz para todos. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz ao seu olhar, todo o universo se for o seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. Eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz ao seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Como de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica
Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Glória a Deus. Dizer que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é o nosso Deus. Ao que está sentado no trono, digno de honra, digno de glória, para todo sempre. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra e seja a glória. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra e seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus,
Amém, amém, aleluia. Amados irmãos, eu quero convidá-lo mais uma vez para esse momento de oração e intercessão ao nosso Deus. Salmo 70, Salmo de Davi, primeiro versículo, diz assim: Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Nós, como Davi, clamamos ao Senhor e esperamos pela intervenção divina. Então todos nós, creio que temos algumas questões para serem colocadas diante do Senhor. Alguns irmãos estão sofrendo e você sabe o que você necessita, você sabe o que você precisa, o que a sua casa está passando, o que você está passando. Então esse é o momento de nos colocarmos diante do Senhor. Os irmãos sabem que desde ontem eu avisei a igreja que o meu irmão mais novo, Jorge Luiz, está internado, está na UTI, está fazendo um tratamento, a situação inspira um cuidado maior, mas nós cremos no Senhor, nós cremos em Deus, nós cremos na intervenção divina. Desde já agradeço as orações dos irmãos e peço que continuem orando pelo meu irmão, pela vida dos meus pais que estão lá sofrendo, na expectativa, a Késia, a esposa do meu irmão, que o Senhor esteja dando graça, esteja dando tranquilidade e que o Senhor possa tocar na vida do meu irmão, trazendo cura e restauração. Mas eu também quero orar por você, por sua casa, por sua família, pelos nossos irmãos que estão doentes, e que você agora coloque-se diante do Senhor. Se você tem algum motivo especial e você tem a liberdade de colocar aí no chat, coloca aí agora o nome dessa pessoa, coloca o seu nome, coloque o seu pedido e estaremos orando, crendo na intervenção do Senhor. Nós queremos orar, nós queremos clamar ao nosso Deus, mas nós também precisamos descansar no Senhor. Que o Senhor Jesus fortaleça a nossa fé para que possamos esperar pela provisão divina. Então vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos. Deus querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui, ó Deus, e nos colocamos diante do Teu altar, confiantes, ó Deus, na Tua graça, no Teu poder, na Tua misericórdia. Ó Deus, nós confiamos em Ti, o Senhor é o nosso Deus. Ó Deus, nós nos refugiamos no Senhor. Ó Deus, porque não temos outro refúgio além de Ti. E queremos agora, ó Deus, colocar no Teu altar todo o nosso sofrimento, todas as nossas causas. Ó Deus, todos os motivos de perturbações. Que o Senhor agora, ó Deus, esteja trazendo paz aos corações. Que o Senhor venha fortalecer a fé do Teu povo. Que o Senhor, ó Deus, venha apaziguar a alma. Ó Deus, em nome de Jesus, que agora, ó Deus, o Teu Espírito esteja tocando na vida daquelas pessoas que precisam de uma cura e de uma restauração. Lembro do meu irmão que está lá, ó Deus, se tratando, que o Senhor agora toque na vida dele. Traga libertação, cura, ó Deus, em nome de Jesus. Peço, ó Deus, igualmente, por tantas vidas, ó Deus, que precisam de uma cura, precisam de uma restauração. Algumas pessoas, ó Deus, que estão fazendo tratamento, ó Deus, já há algum tempo e precisam, ó Deus, da cura. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja agora, que seja, ó Deus, nesse momento, ó Deus, a ordem de cura, de restauração. Pai querido, Pai amado, eu peço também por todos os familiares que acompanham os seus entes queridos, que sofrem juntos, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, fortaleça-lhes a fé, dê a cada um a segurança que só podemos encontrar no Senhor. Ó Deus, que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre a nossa vida, sobre a vida da Tua igreja. Pai querido, nesse momento também, eu peço que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, esteja abençoando os Teus servos, servas, que precisam, ó Deus, de uma ação poderosa do Senhor na área financeira. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja tocando nessas vidas, nos negócios, dando graça, dando sabedoria, dando discernimento, abrindo portas, ó Deus, em nome de Jesus. Peço que o Senhor esteja abençoando as famílias, ó Deus, da nossa igreja, cada casa, ó Deus, cada família, cada casal.
Oh Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando o teu povo, que a tua mão esteja estendida sobre a tua igreja, nos fortalecendo, nos avivando, nos dando graça, nos dando sempre, ó Deus, a certeza que o Senhor está conosco e que precisamos avançar a cada dia. Sê com a tua igreja, sê com o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ainda vamos cantar mais uma canção, que você fique aí conosco. Daqui a pouquinho, logo após essa canção, iremos meditar na palavra de Deus. Então vamos louvar o nosso Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Amém, amém. Amados irmãos, nesse momento nós vamos observar na palavra de Deus o que o Senhor Jesus tem para nós nessa noite. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que você pudesse agora eliminar aí nesse momento toda a distração e que você possa pegar a sua Bíblia. Abra, por gentileza, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 24 e versículo 25. Por favor, abra sua Bíblia nesse momento e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amados irmãos, eu quero falar nessa noite sobre um tema muito importante para a nossa vida como cristãos. Há uns 3 anos, nós tivemos uma série de sermões, de pregações em cima do tema do livro de A.W. Tozer, 5 votos para obter poder espiritual. E eu quero relembrar alguns desses pontos hoje e nas próximas terças-feiras. E eu quero começar nessa noite falando sobre, quem sabe, o mais importante de todos. Nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos buscar conhecê-lo cada dia mais, precisamos urgentemente buscarmos o
crescimento espiritual, vivermos uma vida em santidade, de acordo com a vontade de Deus. E por quê? Porque nós somos servos do Senhor, não podemos nos esquecer. E o tema dessa noite é: trate seriamente com o seu pecado. Você precisa tratar seriamente o pecado que está na sua vida. E por que nós precisamos tratar seriamente do pecado que está em nós? Nós devemos tratar urgentemente e levar esse tema muito a sério na nossa vida. É certo que na modernidade, no mundo de hoje, o ser humano tem feito de tudo para apagar da sua mente, ou pelo menos da sua percepção de vida, todo o conceito de pecado. Nós temos observado que o ser humano tem feito de tudo para neutralizar a sua culpa. Nós temos desculpas para tudo. E o ser humano quer viver uma vida como se não houvesse Deus. O ser humano, na verdade, ele está numa busca de prazer, num hedonismo que vai levá-lo no final para o inferno. Mas nós não somos assim. Nós somos de Deus. E nessa noite eu quero que você, comigo, acompanhe algumas razões pelas quais nós devemos, como servos do Senhor, nos preocupar realmente e tratar seriamente o nosso pecado. A primeira razão pela qual nós devemos realmente tratar seriamente e ver esse assunto tão seriamente na nossa vida, tem a ver com a nossa vida agora em Cristo Jesus. Nós não podemos nos esquecer quem nós somos agora. A palavra de Deus fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E eu não me canso de dizer isso. Muitas vezes eu tenho dito isso. E por quê? Porque nós temos, como seres humanos, a capacidade também de esquecer de algumas verdades sobre nós mesmos. Nós queremos olhar para nós sempre de uma forma muito positiva. E isso, até certo ponto, é bom. Mas nós não podemos esquecer também das realidades interiores do nosso coração, da realidade da nossa existência. A palavra de Deus diz que nós, sem Cristo, nós estamos mortos. E através de Cristo agora, Ele nos deu uma nova vida. Não é somente uma questão de morte e vida. Tem a ver também o quanto custou para Deus nos dar essa vida. Por isso, quando eu penso nesse tema, que eu preciso tratar seriamente com o meu pecado, não tem a ver somente comigo, mas tem a ver com Deus. Tem a ver com o que Ele fez por mim. Tem a ver o quanto custou para Deus a nossa vida, e a nossa vida é eterna. Nós conhecemos pelas Sagradas Escrituras que o Senhor Deus deu o seu próprio Filho. É o Senhor Jesus, foi Ele que veio para morrer pelos nossos pecados. Ele pagou um alto preço. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele suportou sobre si a ira de Deus, a ira que deveria vir sobre mim e sobre você. E para quê? Para que nós, através do seu sangue, pudéssemos ser purificados, remidos, redimidos pelo sangue de Jesus, para que agora, diante de Deus, nós pudéssemos viver sem culpa alguma. É fato que nós pecamos ainda, mas nós não vivemos agora mais para o pecado. Antes nós não poderíamos deixar de pecar. E por quê? Porque nós éramos escravos do pecado. Antes nós estávamos perdidos, eternamente perdidos no pecado. Mas agora, em Cristo Jesus, nós fomos livres. Agora, em Cristo Jesus, realmente eu posso decidir diante de Deus e pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo não pecar. Eu posso viver agora uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de santidade. Então, quando eu penso nessa questão do pecado e por que eu tenho que tratar tão seriamente, primeiro é porque eu preciso, em resposta àquilo que Cristo fez por mim, eu preciso tomar uma decisão de viver uma vida de santidade. E por causa desse amor tão grande que Deus tem por mim, eu respondo a Ele em amor.
Por isso eu trato seriamente o meu pecado, porque eu amo a Deus, eu amo a Cristo, eu amo ao Senhor porque Ele me amou primeiro. Agora eu tenho um relacionamento íntimo de amor com Deus, e eu sei que o pecado me afasta de Deus, eu sei que o meu pecado realmente pode trazer prejuízos sérios, grandiosos para a minha vida. Meu amado irmão, o pecado não causa prejuízo algum a Deus. Nada pode tocar em Deus. Deus é Deus. Mas o pecado pode realmente trazer prejuízos enormes, eternos à nossa vida. Por isso eu preciso tratar seriamente com o meu pecado. Eu não posso realmente permitir que o pecado vá sendo enraizado na minha vida. Por quê? Porque eu me tornei em Cristo Jesus nova criatura. Porque agora eu vivo para a glória de Deus. E por quê? Porque eu também agora, apesar de viver nesse mundo, mas eu vivo no reino de Deus. Nesse reino de paz, nesse reino de santidade, nesse reino de graça. Eu vivo para Deus. Paulo diz, apesar de estar vivendo aqui, eu já morri para esse mundo, eu já morri para as coisas desse mundo, eu já morri para os meus desejos, eu já morri para as minhas pulsões, para os meus impulsos, mas eu vivo para Deus, eu vivo para agradar o Senhor. A palavra de Deus diz que a luz não pode ter comunhão com as trevas. Meu amado irmão, isso é muito sério. Você é um cidadão do reino da luz. Você não é mais um escravo do império do pecado, do império das trevas. E você, de forma alguma, pode ter comunhão com as trevas. Você precisa olhar para si e você precisa, assim, tomar uma decisão de viver para Deus. Por quê? Porque conforme a obra de Cristo na sua vida, Ele te tornou agora uma nova pessoa, uma nova vida. Te deu agora uma nova existência, um novo viver. Agora, pela glória de Deus, pela graça do Senhor Jesus, nós agora podemos viver nesse mundo, mas enquanto vivemos nesse mundo pecaminoso, nesse mundo caído, nós, como diz o apóstolo Paulo, já assentamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ô meu irmão, meu amado irmão, minha amada irmã, quando eu quero dizer para você tratar seriamente com o seu pecado, eu quero dizer que você não pode se rebaixar agora, sendo cidadão do reino dos céus, se rebaixar como um ser humano qualquer. Você não é mais desse mundo, você não é cidadão desse mundo. Você agora é revestido da graça de Deus, você é templo do Espírito Santo. Então, por que eu devo tratar seriamente com o meu pecado? Porque eu agora sou um ser humano, apesar de viver aqui nesse mundo, mas eu sou um ser humano que vivo nas regiões celestiais. Eu vivo no reino de Deus, eu fui comprado por Cristo Jesus, eu sou servo de Deus, eu sou cidadão do reino dos céus. Então não se rebaixe, lute contra o pecado, viva para a glória de Deus. Mas eu tenho a segunda razão para que eu e você possamos tratar seriamente com o nosso pecado, é que, preste muita atenção nisso, todo pecado é rebelião contra Deus. Todo pecado é rebelião contra Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que todo o ser que define viver para dar realmente prazer à sua carne e pender para os desejos da carne se torna inimigo de Deus. Se torna inimigo de Deus, e isso é algo muito sério. Que eu e você agora, por causa de Cristo, nos tornamos amigos de Deus. Nós devemos realmente morrer para a nossa carne, para os nossos desejos e sermos revestidos de Deus. O apóstolo Paulo que diz que
todo o homem carnal, ele pende para as coisas da carne, mas todo homem espiritual, aquele que já foi revestido do Espírito Santo, agora ele pende para as coisas do Espírito. E essa é a minha pergunta para você e é uma pergunta para mim mesmo. Eu, como cristão, eu que digo que sou crente em Cristo Jesus, eu tenho me voltado para a carne, para os desejos da carne. Eu tenho dado vazão aos desejos da minha carne, às minhas pulsões. Ou eu tenho, como homem espiritual, agora revestido da armadura de Deus, eu tenho desejado as coisas espirituais. Como está a sua vida, meu amado irmão? A palavra de Deus fala que a fonte do pecado está no nosso coração. Da onde emana todos os desejos pecaminosos? Da onde emana e é gerado realmente todo o pensamento pernicioso? A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Salomão dizendo, se tem algo que você precisa guardar, prestar atenção, que você precisa olhar com muito cuidado, é para o seu coração, é para os desejos que brotam dele. A palavra de Deus, o Senhor Jesus diz que nada que entra pela boca do homem tem o poder de contaminá-lo, mas tudo que sai da sua boca. E por quê? Porque tudo que sai da boca é gerado pelo coração. É o que realmente você sente, é o que você deseja, é o que você quer. Por isso nós precisamos tomar cuidado que o profeta Jeremias diz lá no capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Você é o seu próprio inimigo. Oh, meu amado irmão, ninguém pode causar mais dano à sua vida do que você mesmo. E olha que interessante, muitas pessoas ficam preocupadas com as outras, não é? Nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam a nosso respeito, nós nos preocupamos com as pessoas que se levantam contra nós, nós nos preocupamos com todo mundo, mas às vezes nós deixamos de nos preocupar conosco. Nós deixamos de olhar para nós mesmos, nós não nos enxergamos, ou pelo menos não queremos nos enxergar. Às vezes nós queremos realmente que a sujeira da nossa existência, a sujeira do nosso coração, vá realmente para debaixo do tapete. Nós não queremos nos encontrar conosco. Nós não queremos realmente sondar o nosso coração. Nós não temos coragem de falar como Davi, ó Deus, tu me conheces, tu me sondas e vê se há em mim algum caminho mau. E se houver, porventura, algum caminho mau, que o Senhor me guie pelo caminho eterno, o caminho de justiça, o caminho de vida. Muitas das vezes nós prestamos atenção nos outros. Nós temos uma avidez muito grande para olhar problemas e dificuldades, pecados dos outros. E nos esquecemos de olhar para nós, de sondar o nosso coração, ver o que está realmente dentro da nossa alma, como o nosso coração está. E essa é uma pergunta que eu faço para você também. Como, meu amado irmão, o seu coração está agora, nesse momento? O seu coração está limpo? O seu coração está repleto de bons desejos, bons sentimentos? No seu coração há amor pelos outros? Ou realmente você não está preocupado com isso? O profeta Jeremias está falando assim, olha, cuidado com o seu coração. O maior inimigo da sua vida é você mesmo. Meu amado irmão, Satanás não é o nosso maior inimigo. Por quê? Porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele já está derrotado. Muitos crentes ficam preocupados com o diabo, mas você deveria preocupar consigo, com o seu coração, com aquilo que está dentro de você. Porque o que está dentro de você só pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo e através de uma decisão pessoal. E você sabe que é muito difícil lidar com algumas tentações, se não todas. E por quê?
porque as tentações têm a ver com os nossos desejos. Só se torna uma tentação, algo só se torna tentação para mim se realmente eu desejo aquilo. Porque nada se torna tentação se eu não tiver um desejo por aquilo. Então eu preciso tomar uma decisão de examinar o meu coração, examinar os desejos que estão no meu coração, examinar o meu coração para determinar ali e enxergar realmente a fonte do pecado da minha vida. O profeta Jeremias está falando assim: tome cuidado com o seu coração, porque ele é quem vai te enganar. Ele é enganoso, ele é profundamente corrupto. Então, nessa noite, eu quero que você pense em você, como está o seu coração. Olha só, você lembra que Eva, ela deu uma desculpa muito boa para Deus em pecar. Para Eva, ela teve uma razão muito boa para pecar. Por quê? No coração de Eva estava o seguinte: eu quero me tornar mais semelhante a Deus. Eu tenho uma boa desculpa para pecar. O seu coração é enganoso. O nosso coração nos leva a racionalizar o nosso pecado. E como tem pessoas hoje que racionalizam o pecado. Às vezes nós pecamos e falamos assim: olha, isso era pecado em outra época, mas agora nós pensamos diferente, meu irmão. Pecado sempre foi pecado. Nunca houve um upgrade. Nunca algo que era pecado deixou de ser pecado. Porque, como eu disse, o pecado é um ato de rebelião contra Deus. Quer dizer, toda vez que eu peco, eu só peco porque eu vou contra a vontade e o desejo de Deus para a minha vida. Então, desde Adão, desde Eva, até quando Cristo voltar, pecado sempre é o mesmo. Pecado é pecado. Pecado é rebelião contra Deus. Pecado é o meu ato de rebelião contra a vontade do Senhor para a minha vida. E se torna muito mais grave para mim, porque eu conheço a graça de Deus, eu conheço o Evangelho. E quando eu peco deliberadamente. Eva tentou racionalizar o seu pecado. Adão, você viu que ele tentou se desculpar pelo seu pecado. E assim somos nós, eu e você. Por isso eu tenho que prestar atenção no meu coração, porque eu posso estar vivendo uma vida de pecado, uma vida que não agrada a Deus, e você sabe muito bem se você está vivendo assim, porque o Espírito Santo toca no seu coração, o Espírito Santo de Deus sempre tem falado com você, e às vezes você tem se auto-enganado. Ô meu amado irmão, preste atenção, preste atenção. Hoje ainda pela manhã, eu estava conversando com a minha filha Esté sobre essa palavra. Eu estava lendo o profeta Jeremias, Deus falando assim, uma palavra para o povo de Israel: olha, eu vou trazê-los de volta. Eu vou perdoar os seus pecados. Vocês vão habitar novamente na terra que eu conquistei para vocês. Mas preste atenção, eu vou ferir vocês como eu tenho ferido os meus inimigos, por causa do vosso pecado. Sabe o que Deus estava falando para o povo de Israel? Olha, eu vou ferir vocês. Da mesma forma que eu vou ferir os meus inimigos, que eu tenho ferido meus inimigos, porque vocês me conhecem, porque vocês sabem o que é certo e o que é errado. E vocês determinaram, através do coração corrupto de vocês, pecarem contra mim. Deus está falando assim: eu vou perdoar os seus pecados. Futuramente eu vou trazê-los de volta, porque eu sou um Deus fiel, mas eu sou um Deus que também não varro a sujeira para debaixo do tapete. Meu amado irmão, nós fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus, nós fomos perdoados pela obra de Cristo, mas Deus é um Deus fiel a Ele mesmo. Deus é um Deus de justiça, e Deus não vai deixar impune os nossos pecados, uma vida pecaminosa. Por isso é de urgência eu examinar o meu coração, eu ver como estou realmente. Eu não posso viver uma vida em rebelião contra Deus, contra o meu Senhor. Ao contrário, eu preciso viver em amor, em graça. Eu preciso desenvolver esse relacionamento com meu Deus, desenvolver esse relacionamento em amor.
Por isso, meu amado irmão, eu preciso tratar seriamente o meu pecado, porque todo pecado é um ato de rebelião contra Deus. Mas, em último lugar, eu quero que você pense seriamente e trate seriamente o seu pecado, porque o pecado atinge todas as áreas do nosso ser. O pecado nos atinge espiritualmente, o pecado nos atinge emocionalmente e o pecado nos atinge fisicamente. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente por causa dos seus pecados não tratados? Quantos crentes estão em depressão espiritual porque não tratam com o seu pecado? Não levam a sério uma vida com Deus. Vivem como se nada estivesse acontecendo. Quantas pessoas estão doentes emocionalmente porque têm pecados ocultos dentro do coração ou pecados velados? Você precisa tratar seriamente o seu pecado. Quantas pessoas têm problemas de saúde? E presta atenção, nem todo problema de saúde é resultado de pecado. Por quê? Porque nós somos seres humanos ficam doentes mesmo. É por causa do pecado original. Mas nem toda pessoa fica doente por ter cometido pecados. Nós ficamos doentes, nós somos mortais. O nosso corpo, ele vai cair em corrupção mesmo. Mas o que eu estou dizendo é que muitas pessoas têm realmente doenças físicas porque o seu corpo não suporta mais o pecado. Não suporta mais o pecado. Eu já disse muitas vezes na igreja que o nosso coração pode aguentar muita coisa, o nosso corpo pode aguentar muita coisa, mas a nossa alma, ela aponta para Deus. E se eu não trato o meu pecado, se eu vivo na casa de Deus, se eu vivo como um crente, mas em pecado, realmente isso vai fazer muito mal para a minha vida espiritual, para o meu emocional, e com isso o meu corpo vai começar a dar sinais. Ô meu amado irmão, o Salmo 32, no versículo 3 e 4, Davi diz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Davi está falando assim, olha, eu tentei esconder o meu pecado, eu achei que podia conviver com isso. Eu achei que podia ter cometido pecado e ficar por isso mesmo, afinal de contas ninguém sabia. Ninguém sabia do meu pecado. Mas ele falou assim, olha, enquanto escondi o meu pecado, em uma outra tradução fala que os meus ossos estavam secando. Aqui está dizendo o meu corpo definhava, quer dizer que não somente o pecado teve uma influência espiritual, mas teve também no seu corpo, trouxe doença. E ele fala assim, olha, pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. O salmista Davi está falando assim, olha, eu escondi o meu pecado, eu achei que poderia conviver com isso, mas enquanto eu achei que eu podia lidar com isso internamente, enquanto eu achei que eu podia jogar esse meu pecado para um lado profundo do meu ser, do meu coração, o meu próprio corpo dava a resposta de que não estava bem. Eu não estava bem. Eu não estava bem, então eu estava me definhando e vivia gemendo de dores. E ele fala assim, dia após dia, tua mão pesava sobre mim, porque apesar de tentar esconder o pecado, Davi sabia que Deus é um Deus justo, que a mão do Senhor realmente estava sobre ele, e a percepção dele estar em pecado, vivendo a vida de pecado diante de um Deus justo, aquilo trazia uma grande opressão e aquilo esmagava Davi. E ele falava assim, olha, eu vivi uma experiência amarga, terrível, porque as minhas forças foram se esgotando como em um tempo de seca. Quer dizer, não havia mais nutrientes para a minha vida, não havia alegria, não havia saúde física, não havia prazer no meu coração. Ô meu amado irmão, minha amada irmã, você não pode permitir isso acontecer com você.
Você não pode brincar com o pecado. Você não pode permitir que você viva uma vida como Davi tentou viver, o homem segundo o coração de Deus. Tentando viver uma vida à parte de Deus, achando que o pecado não destrói, não corrói a alma, não terá nenhum impacto na sua vida espiritual, mas também na sua vida com a sua família, com seus familiares, com a sua vida profissional. O pecado nos afeta em todas as áreas. E por isso que Cristo veio para nos libertar do pecado. Por isso que Cristo veio para nos dar uma nova vida. Então decida hoje, nesse momento, viver para Deus, viver para a glória de Deus. Mas olha que interessante. Apesar da palavra de Deus nos dizer para vivermos uma vida de santidade, também a palavra de Deus nos diz que nós pecamos. Nós lemos lá na primeira carta de João, dizendo que se falarmos que não pecamos, já estamos pecando ao dizer isso, porque nós somos pecadores. E é bom você entender isso. Nós somos pecadores, mas não vivemos para o pecado. Nós agora pecamos por erro de percurso, não porque desejamos mais pecar. Porque se você, como crente, deseja pecar, é porque você realmente não é crente em Cristo Jesus. Você não foi lavado, você não foi remido no sangue do Cordeiro. Se você hoje ainda deseja viver uma vida em pecado, é porque Cristo não fez a obra no seu coração e você continua morto nos seus delitos e pecados. E é possível você viver uma vida morta nos seus delitos e pecados, mesmo estando na igreja. Por isso agora, eu gostaria que você olhasse para a sua vida, olhasse para o seu coração, examinasse o seu coração. E se você está vivendo uma vida de pecado, pare de dar desculpas, pare de justificar e converta o teu coração a Deus. Inclina o seu coração para Deus, peça perdão pelos seus pecados. A palavra de Deus fala que Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar. Faça isso agora e mude a sua vida. Peça poder espiritual para que você possa viver uma vida para agradar o Senhor. E aí você vai ver o quanto a sua vida vai ser transformada, o quanto da bênção de Deus vai vir sobre sua vida, sobre você, e como você vai experimentar um novo tempo na sua história. Esse é o meu desejo para a sua vida, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus querido, Pai amado, nesse momento, ó Pai, eu quero colocar a minha vida, mas também, ó Deus, a vida dos meus irmãos, diante do Teu altar mais uma vez. Reconhecemos, ó Deus, os nossos erros, nossos pecados. Sabemos, ó Deus, que temos que lidar com isso todo instante, porque, ó Deus, há muito em nós ainda que precisa ser transformado, mudado. Nós precisamos urgentemente sermos quebrantados. Ó Deus, pedimos que o Teu Espírito venha nos fortalecer. Ó Deus, que o Senhor venha transformar o nosso coração, os nossos desejos, as nossas pulsões, ó Deus, os nossos impulsos. Ó Pai, que possamos viver para a glória do Senhor, possamos viver para agradar a Ti, porque, ó Deus, nós fomos lavados, remidos pelo Senhor. Através da obra de Cristo, ó Deus, nós fomos livres da morte e do pecado e queremos viver para Ti. Que o Senhor, ó Deus, incline o nosso coração a fazermos sempre a Tua vontade, buscarmos um enchimento de poder espiritual, vivermos uma vida de santidade para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, estamos encerrando mais um culto. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te fortaleça, que você tenha uma semana agradável, cheia da bênção do Senhor e que você viva para a glória do Senhor Jesus. Domingo estaremos juntos novamente e eu quero te ver novamente aqui pela manhã. Estaremos aqui pelo YouTube, mas eu quero te convidar desde já para domingo estarmos à noite na igreja, culto presencial, que você possa estar lá conosco,
presencialmente. Não teremos mais inscrições. Que você vá para o culto. Lá é o seu lugar. Lá na igreja é a sua família, a sua casa. Que você esteja lá conosco. Em nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma semana cheia da bênção e da graça do Senhor Jesus. Amém e amém. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos.